meus amigos e minhas amigas que acompanham o trabalho do Centro Espírita Augusto Silva. Hoje estamos mais uma vez aqui para uma reflexão sobre o livro Palavra de Vida Eterna, do Emmanuel, no capítulo 143. Então, com alegria, com gratidão, nós vamos conversar hoje sobre esse capítulo que para mim foi muito importante e me trouxe realmente reflexões íntimas e necessárias. Apesar dos livros, que a gente retoma, leituras, são livros já bastante conhecidos no meio espírita, mas a cada tempo, a cada momento que a gente pega um trecho, um capítulo para ler, aquilo repercute diferente em nosso coração. E isso é muito bom, porque significa que a gente está se transformando, Se em nosso coração a palavra de vida eterna, ela nos traz verdades e sentimentos diferentes, é porque a gente já consegue senti-las diferente também. Então nós vamos hoje falar desse capítulo 143, que tem como título Ao Clarão da Verdade. O Emmanuel já começa com um pequeno trecho da carta de Paulo aos Efésios, que seria o capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No primeiro parágrafo, Emmanuel nos diz assim: Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas, com lamentações prejudiciais. Então, os dois primeiros parágrafos, Emmanuel já dá um destaque bastante relevante para o tempo, para o nosso tempo. Como estamos empregando o nosso tempo. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos, antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo teporia contra ele, acrescentando-se ainda a circunstância de criar, com isso, perigo impeço ao trânsito. É impossível tenhamos estado em trevas até ontem. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamo-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Mas hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo refletidamente: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos
na alvorada do conhecimento, superior para o trabalho da luz. Muito lindo, né? E muito impactante também. Um grande puxão de orelha para nós, né? Eu busquei uma referência a mais nessa carta de Paulo aos Efésios para entender um pouco o contexto, né, de que Paulo estava falando nesse trechinho que Emmanuel trouxe para cá. E aí, o que eu pude ver nessa epístola, que a primeira frase, o primeiro versículo dessa epístola, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Então, essa palavra imitadores nos traz um impacto mais forte, né? Para a gente imitar, para a gente copiar Deus. Olha aqui, né, que responsabilidade a nossa, né? E nem fala Jesus, ele falou Deus, como filhos muito amados. Então, isso já foi um indício do que seria transcorrida a epístola e de que Emmanuel está nos pedindo agora com esse puxão de orelha, né? Nos primeiros parágrafos ele levanta a questão do nosso tempo, de como que nós estamos empregando o nosso tempo. Na vigília, ou seja, enquanto estamos ali acordados, nas labutas do dia, no sono, porque isso tudo interfere também, no nosso trabalho e, claro, também no nosso entretenimento. Como que temos feito não essa divisão, mas essa vivência? Como que temos levado a nossa vida com relação a essas lamentações prejudiciais? Quais seriam as lamentações que estão pairando sobre nós hoje? Será que tem tanta importância assim? Se tem, será que não podemos fazer diferente, não dando tanta importância para elas, e sim buscando outras alternativas de resolver tais situações? Porque aqui Emmanuel já nos fala que é óbvio que a gente atravessou, que a gente atravessa obscuros labirintos. Então nós não estamos falando aqui de uma vida tranquila para nós, né? Não estamos falando de vida boa, entre aspas, de vida conforme a nossa vontade. Não. Emmanuel já fala que nós enfrentamos obscuros labirintos. E em múltiplas circunstâncias, por erros e enganos que sempre povoam a nossa mente, com remorsos, com arrependimentos tardios, porque às vezes demoramos a processar aquela questão com uma pessoa, e daí aquilo vai ganhando talvez um tamanho maior do que deveria, uma importância maior do que deveria. E isso tudo não justifica. Ele diz aqui no 5º parágrafo que isso tudo não justifica o choro estanque. Estanque. Um choro que não para. Uma lamentação que não cessa. Essa é a prejudicial. É a que fica. É a que ganha corpo em nossa mente. A comparação com um motorista que não larga um carro, né? Que fica atravancando a pista, um carro que deu um problema, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes, também nos remete a essa situação de não ficarmos parados diante dos problemas, das situações difíceis, simplesmente porque elas estão acontecendo, porque vão acontecer mais inúmeras situações dentro das nossas reencarnações.
dessa e das próximas, né? E tudo isso dentro de uma lei muito maior que nós, muito maior que a nossa vontade, muito maior que os nossos caprichos. Então, qual seria esse clarão de que Emmanuel nos remete a essa reflexão hoje? É o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, é o nosso clarão. É possível que tenhamos estado em trevas até ontem, mas hoje não. Hoje a gente já conhece o Evangelho. Hoje a gente já conhece os passos de Jesus. A gente já sabe como que ele caminhou aqui no planeta. A gente já sabe todas as palavras que ele trouxe para nós através do Evangelho. As vivências, as experiências. Mas a gente achava, né, que estava como posso dizer, num tempo escuro o tempo todo. E essas lamentações, sempre que vem à nossa mente, parece que a gente esquece tudo que a gente já viu. A gente tomamos atitudes, tomamos decisões, como se nunca tivéssemos conhecido o Evangelho. Não é verdade? E aí é que está a grande reflexão da noite. O nosso dia a dia, as questões pessoais do nosso íntimo, que cada um sabe como que estamos enfrentando. Porque hoje é muito maior do que ontem. Hoje é o que nós temos. É o dia que nós temos, é a hora, é o segundo, é o minuto. É o que temos, é o tempo de hoje. E como que nós estamos preenchendo esse tempo sem lamentações? Se tem lamentações, como que nós vamos retirar essas lamentações, né? O que o Emmanuel traz aqui nessa linda passagem, né? Que vai poder nos ajudar a tirar as lamentações da nossa vida. Como que a gente deve preencher, então, o nosso tempo para que as lamentações não ocupem o nosso dia? Bem, aqui ele nos fala que hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. É preciso a gente discernir, é preciso discernimento. Porque tudo na nossa vida há um porquê. Se é para a gente exercitar a paciência, se é para a gente exercitar a caridade, a humildade, não vai vir assim um conector, né, plugar em nós para que a gente exercite. Não. São as pessoas do nosso convívio ou do nosso âmbito familiar ou não, é que vão ser os nossos professores para que a gente acesse essa paciência, esse amor ao próximo, essa caridade. E tenhamos então o discernimento para não lamentarmos os ocorridos, para não ficarmos sentados chorando o que passou. Esse é um ponto em que às vezes nós vitimizamos as situações, nos tornamos vítimas normalmente de muitas situações em que não vai nos ajudar isso, não vai nos trazer nenhum retorno, assim como o motorista parado. Pelo contrário,
pode trazer mais problemas ainda para nós. E nós não vamos conseguir resolver dessa forma, né? Cada um sabe aonde que dói, cada um sabe daquilo que traz os dissabores, as trevas para a nossa mente. E isso é realmente algo que precisamos reavaliar. E aí isso me remete muito, falando de evangelho, né, de como que Jesus veio ao planeta, da forma como ele semeou esse evangelho, me remete à parábola da semente, né? Que, se a gente parar para pensar, tem muito a ver com essa passagem com relação aos frutos, né? As primeiras sementes que caíram ao longo do caminho, ou seja, a gente não deu atenção para o evangelho, né? A gente simplesmente ignorou, na ignorância mesmo. Depois as que caíram entre as pedras, mas ali não tinham raízes para que elas pudessem germinar. Então não tinha terra, né? Não tinha preparação. Não conseguiu criar raízes. As que caíram entre os espinheiros, ou seja, foram abafadas. A palavra de Jesus, o evangelho chegou até nós, mas ficou abafado, não conseguiu se frutificar. A ilusão que às vezes nos pega despercebido e invigilantes e abafa tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas existe a terra boa em nós. Existe a terra boa porque somos filhos de Deus. A semente já foi plantada em nossos corações. O divino já está em nós. Precisamos sim regar. Precisamos cuidar. Para que esses frutos do evangelho surtam efeito. Porque na verdade, nós espíritas então, parece que a gente estuda muito, a gente acessa muito material, a gente tem muita facilidade, né, a estudar, os grupos de estudo, os livros, uma literatura fantástica, inúmeros livros. Mas conhecer o evangelho não é isso. Conhecer o evangelho é ser tocado por Jesus da forma mais sincera possível. É lembrar dele naqueles momentos mais difíceis. E apesar de tudo, agradecermos. Porque as dificuldades vão servir para o nosso avanço. Não estamos falando para vivermos felizes e sorrindo o tempo todo. Mas sim que o nosso íntimo, naqueles períodos difíceis em que todos nós passamos, que a gente saiba levar esse amor sincero de Jesus para os nossos corações. Porque a lamentação, ela pode influenciar um meio todo de trabalho, familiar, seja em pequenas coisas do nosso dia a dia. E ela não trará frutos, ela não será terra boa para frutificar. Ela poderá aumentar ainda mais o problema. Então, quando Paulo escreve que até ontem a gente estava no meio das trevas, mas que a gente viu a luz, somos a luz no Senhor. Porque Jesus já esteve aqui, né, nesse período de mais de 2000 anos, que nós sabemos disso, e cada vez mais
essa semente aflora em nossa terra fértil. Precisa aflorar. Precisa trazer de dentro de nós algo de bom e de divino. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Com todos esses conhecimentos, com esse clarão? Nós precisamos largar a nossa vontade, entre aspas, de fazer aquilo que a gente quer para fazer aquilo que o Cristo nos pediu fazer. No último parágrafo, o Emmanuel diz que raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade. É essa transformação que vai nos levar até a luz do Senhor. É nela que vamos encontrar o caminho. Um caminho sem lamentações. Então devemos aceitar tudo. Está alguém lá fazendo coisas muito difíceis conosco, que a gente tem que aceitar, agradecer. Cada um sabe a situação de vida no íntimo de cada um. Certo? Cada um vai ter a resposta, se conectado com o alto, dessas decisões. Como eu disse, largar a vontade própria, deixando a voz do alto falar em nossos corações. E isso vai nos remeter a um alívio, a uma sensação de alegria e de felicidade realmente plenas, de paz interior. Porque no caminho das lamentações não vamos encontrar o que vai nos trazer a paz. Não vamos encontrar. Não estaremos prontos enquanto estivermos nesse caminho de lamentações. E uma vez que já deparamos com a luz de Jesus, com Cristo, já estamos ali, prontos para fazer aquilo que Ele nos pediu. Precisamos sim ouvir mais a voz da intuição, da verdade, do amor, da paz, porque esse é o caminho que o Cristo nos ensinou. E deixar as trevas para ontem, colhendo as lições e os frutos que o hoje traz para nós, né? É como aprender a ler, né? Muitas vezes a gente já ouviu talvez essa comparação. Depois que a gente aprende a ler, por mais que a gente olhe alguma coisa, um letreiro, algo que você nem quer ler, aquela palavra apareceu na sua frente, mas você acaba lendo. Tem que ser assim com o Evangelho. A gente já faz de forma intuitiva, porque já está gravado no nosso coração. E isso é um exercício de transformações, pequenas transformações diárias. Pequenos acessos a esse divino que vai nos trazer a fortaleza, que vai nos trazer aos frutos que caíram na terra boa, que vai nos remeter ao Evangelho de Jesus. Então, esse balanço pessoal que Emmanuel nos fala, nada mais é do que pensar sobre aquilo que está nos incomodando, que está tirando o nosso sono, a pessoa, a situação. Se não consegue acessar a pessoa, faça uma oração, converse em pensamento,
Peça ajuda para os amigos espirituais. Conecte-se com o bem daquela pessoa para reverter a situação da melhor forma possível. Ao invés de a gente ficar levando essa situação, talvez de raiva, de irritação, para outras pessoas, e elas também se conectarem com isso, né, com essa lamentação nossa, e lamentarem também, e vai uma cadeia. E é isso que a gente tem que refletir, parar e sentir o que é o momento de seguir em frente, sem lamentações. Estamos prontos, conhecemos essa verdade, conhecemos a luz. Já fomos levados ao clarão de Jesus. Agora temos que levar essa luz para o meio onde a gente vive, para aqueles que estão precisando da luz. E assim, nesse auxílio ao próximo, vamos preencher a nossa vida, esquecendo de lamentar. Nem teremos tempo mais de lamentar, porque vamos encher a nossa mente, nosso coração, de quê? Preciso ajudar, preciso auxiliar, preciso servir. Cada um dentro das suas possibilidades. Dentro, não é para fazer grandes coisas. São as pequenas, as mais simples, que vão trazer repercussões grandiosas dentro de nós. Treinemos no dia a dia e nas pequenas, porque assim conseguiremos fazer coisas maiores, né? Então, a gente tem que deixar a vontade do Cristo externar em nós. Essa é a reflexão que Emmanuel nos trouxe. Para assim, todos nós, transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento. Renascidos na alvorada do conhecimento. E não apenas no conhecimento superior, conhecimento superior, para o trabalho da luz. Para o trabalho da luz. Para que possamos contribuir com esse trabalho grandioso que Jesus veio nos mostrar. Do amor, da paz. Se cada um de nós fizer um pouquinho, mudar um pouco, olha quanta mudança não ocorre no nosso planeta, né? Muita mudança. É essa então a reflexão, a gente ter o conhecimento superior com luz, porque de nada adianta só conhecimento, e a gente levar esse clarão da verdade para o nosso coração, para que ele se transforme em ação, em atitude, em gratidão, que seria a atitude divina daquilo que a gente recebeu. Muito obrigada por estarem até aqui. É sempre uma alegria, como eu disse, conversar sobre os livros do Emmanuel, as mensagens, as reflexões, que a gente possa se transformar para o bem, sejamos sempre instrumentos da paz do Cristo. Assim seja.